O interessante dessa mensagem, e eu começo dizendo isso já, é que Paulo e Silas, homens de Deus, eles não se acovardaram diante das perseguições. E o tema da mensagem é esse: não se acovardar diante das perseguições. Então levanta a sua mão e fala assim: eu não vou me acovardar diante das perseguições. O fato é que Paulo e Silas, eles estavam incomodando. Por que eles estavam incomodando? Porque eles estavam pregando Jesus Cristo, estavam falando o nome de Jesus. E ao falar do nome de Jesus, eles estavam incomodando. Eles chegam a uma cidade e uma menina começa a seguir os dois. E essa menina, ela tinha um demônio na vida dela, ela tinha um espírito que entrava nela. E o demônio não xingou eles. O detalhe é que o demônio não xingou eles. A menina ia andando atrás. Toma cuidado com bajulação. Nem toda bajulação é Deus falando com você. Às vezes é o inimigo. Agora às vezes Deus te confronta. Quando a gente recebe uma palavra de confronto, a gente acha que não é Deus. E quando a gente recebe uma palavra de bajulação, a gente acha que é Deus. O ser humano é assim. Só que quando a gente tem o Espírito de Deus, nós temos discernimento. E Paulo, como um apóstolo de Jesus Cristo, ele tinha o discernimento. Então quando a menina vinha dizendo: servo do Deus Altíssimo, olha, vocês são grandes homens de Deus, ela ficou falando alguns dias. E no terceiro dia, Paulo olha para ela e diz assim: espírito, sai dessa menina. Espírito de adivinhação, sai dessa menina. E na hora, o espírito saiu. Só que aquela menina, sendo usada por um espírito de adivinhação, ela dava muito lucro para aqueles que levavam ela para os lugares, porque ela adivinhava e as pessoas pagavam para ela adivinhar. E aquele espírito ali adivinhava mesmo a vida das pessoas. Por isso que nós temos que tomar cuidado com o espírito de adivinhação. Nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes a profecia das igrejas, elas podem se tornar um espírito de adivinhação. E as pessoas não estão mais atrás de Jesus Cristo, mas elas estão atrás do quê? Da adivinhação. Isso daí é maligno. Por isso Paulo disse assim: sai, espírito de adivinhação. E aqueles que estavam por trás da menina, eles ficaram desesperados, porque eles falaram: agora nós perdemos o nosso ganha-pão. E a adivinhação, o que tem por trás da adivinhação? Só pessoas que estão atrás de lucro. E aí, essas pessoas que estão atrás de lucro, elas ficam preocupadas se não tiver adivinhação. E aí, aqueles que estavam por trás da menina ficaram desesperados. E agora? E eles pegaram e prenderam Paulo e Silas e levaram Paulo e Silas para a prisão. Paulo e Silas incomodaram aquele homem que escravizava aquela menina. A menina ficou liberta e já não adivinhava mais nada, porque o espírito demônio, o espírito ruim saiu dela. E ela ficou ali plena, livre. É assim que Deus faz quando liberta uma pessoa. A pessoa fica livre. Livre daqueles que querem nunca mais vai te segurar. Você é livre em Jesus Cristo. Amém? Só que o inimigo está furioso. Por quê? Porque você descobriu ele. Todas as vezes que você toma posicionamentos espirituais, parece que a luta aumenta. Quem já sentiu isso? E parece que quando você começa a ter posicionamentos espirituais, a luta aumenta. Às vezes, posicionamento do dízimo, às vezes, posicionamento da oferta. Só você começar a dizimar, começar a ofertar, parece que as coisas começam a dar errado. Tudo isso por quê? Porque no mundo espiritual você está incomodando. E aí o inimigo quer vir te assolar. Só que nessa hora, você não pode se acovardar. Porque Paulo e Silas poderiam ter falado: poxa, nós estamos pregando Jesus Cristo, e agora expulsamos o demônio da menina, fizemos só a vontade de Deus, e agora ao invés de nós recebermos reconhecimento, nós recebemos o quê? Recebemos a prisão. Somente a prisão. Nós não recebemos nada de bom, estamos presos. E eles foram colocados correntes nas mãos dele, correntes nas pernas deles. Eles ficaram ali dentro daquela masmorra. Porém, algo diferente acontece. Porque ao invés desses homens, eles começarem a murmurar, ao invés desses homens, esses dois homens, começarem a blasfemar,
Ao invés desses dois homens falarem, não está adiantando nada servir a Deus. Ao invés deles falarem, chega, vamos parar. Porque cada vez é a mesma coisa que mexer num vespeiro e tentar sair correndo. Dá para sair correndo? Você mexer num vespeiro, dá para sair correndo? Não dá. Você está mexendo no lugar errado. Então, ao invés deles pensarem, não, vamos parar de mexer no vespeiro, é melhor deixar as coisas erradas do que tentar consertar e a gente se prejudicar. A Bíblia diz que eles não se acovardaram na situação, mas simplesmente eles, presos, começaram a louvar ao Senhor. Eles começaram a louvar ao Senhor, louvando, 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 e eles louvavam ao ponto, numa altura, que quem estava do outro lado, da outra cela, da outra prisão, escutava eles louvando ao Senhor, e eles louvavam, e eu fiquei pensando nessa palavra, como que esses homens presos, foram açoitados, estavam sendo humilhados, corriam risco de morte, mas mesmo assim estavam louvando ao Senhor. E eu pensei como eles poderiam louvar no momento mais difícil, porque o diabo pode fazer o que ele quiser na minha vida, mas ele não pode tirar o louvor da minha boca. Uma vez, quando eu estava passando a situação mais difícil da minha vida, a minha família olhou para mim, porque todos viam que eu era fiel ao Senhor, eu estava na igreja todos os dias, não era pastor não, eu era um simples membro da igreja, eu estava na igreja todos os dias, e a minha família olhou para mim quando aconteceu, eu perdi tudo, perdi tudo. A minha família olhou para mim com aquela expectativa, e agora? Como se dissesse, vamos ver a atitude dele agora. E eu lembro, no sofá da minha casa, eu levantei a mão e disse assim, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. E eu disse assim, se o Senhor está provando a minha fé, e se Satanás está querendo provar a minha fé, é agora que eu vou pregar mais, é agora que eu vou louvar mais, é agora que eu vou me aproximar mais de Deus, porque eu tenho uma aliança contigo, Senhor. Nesse momento, o mundo espiritual começa a se agitar, porque se o meu posicionamento é voltar para trás, eu faço exatamente o que o diabo quer. Mas quando eu falo, Senhor, seja para a vida ou seja para a morte, eu estou contigo, aí o que acontece? Que eu me sujeito a Deus, e a palavra fala em Tiago 4,7, sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E eu quero declarar hoje, o Senhor está falando para você. Você está passando pela luta, você está muitas vezes fazendo as coisas e parece que nada está dando certo, você está incomodando o mundo espiritual, o teu dízimo está incomodando o mundo espiritual, a tua oferta está incomodando o mundo espiritual, e o desejo do inimigo é fazer você voltar para trás, e se você voltar para trás, ele vai falar, eu venci, e aí não tem jeito de Deus te abençoar. Mas se você tiver uma atitude diferente, começar a louvar e falar, é agora que eu busco mais, é agora que eu me sujeito mais, aí você vai ver que nada vai poder te parar, e ele vai ter que fugir, porque a palavra fala, sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia, aleluia. E eu descobri o porquê eles estavam louvando. Eles estavam louvando porque eles estavam com o sentimento de cumprir missão. Eles estavam cumprindo uma missão. E sabe por que muitas vezes as pessoas, elas vivem uma inconstância espiritual? Sabe por que as pessoas vivem uma inconstância emocional? Uma hora eu estou amando a Jesus, outra hora eu já não sei mais se eu quero permanecer. Sabe por quê? Essa inconstância? Porque você não tem consciência ainda da tua missão. Você não tem consciência de quem você é. Você não tem consciência do que Deus te chamou para fazer. E você não tem consciência de onde Deus quer te levar e de onde você quer chegar. A primeira coisa que você tem que saber: quem eu sou. Quem você é. Você já parou para pensar nisso? Quem você é. Quem você era antes de Jesus e quem você é agora, depois que você conheceu Jesus. Muita coisa mudou na sua vida. Valores anteriores mudaram na tua vida. Agora você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Agora você é um filho amado, uma filha amada de Deus. Você é um príncipe, uma princesa do Senhor. Foi chamado para reinar com Jesus Cristo aqui na terra. Quem eu sou? Segundo, o que Deus me chamou para fazer? Você já parou para pensar nisso? Quem você é
e o que Deus te chamou para fazer. Deus te chamou para te colocar numa vitrine e para todo mundo ver e falar: que lindo que eu fiz. Por isso que uma vez veio uma pessoa na igreja, toda hora ela tinha um negócio. Pastor, ora por mim que agora eu abri uma pizzaria. Lembra? Aí eu orava: Senhor, que venda muita pizza, abençoa, que seja o melhor pizzaiolo. Aí passava 2 meses: pastor, fechei a pizzaria, agora abri, vou vender marmitex. Amém. Marmitex para os caminhoneiros. Amém. Senhor, abençoa a marmitex, o arroz feijão que saia da melhor forma, que os caminhoneiros adoram. Passou 2 meses, ele veio: agora eu comprei uma padaria falida, e ficou endividado para comprar a padaria. Uma pessoa que infelizmente de mente fraca, né? Que eu posso dizer, por quê? Porque não sabe o que veio fazer, porque não sabe o que quer, não sabe o que veio fazer, não sabe o seu propósito, e aí fica correndo de um lado para o outro. Aí depois o sem vergonha ainda por cima veio dizer assim: eu não vou mais na igreja não, porque o pastor tem tudo e eu não tenho nada. Ainda teve essa pachorra, eu orando por ele, falou: não oro mais também. Ainda a pessoa não sabe, não busca o seu propósito e fica querendo interferir no meu, que fica com inveja do meu, porque quem não tem propósito fica com inveja do seu. Quem não tem propósito fica falando: ai, por que vai tanto na igreja? Quem não tem propósito fala: ai, por que você não pega esse dízimo e dá na favela? Porque não tem propósito, não sabe o que nem é dízimo. Quanto mais fica arbitrando naquilo que é seu, e fica querendo dar palpite no seu propósito, porque não sabe o dela. Agora nós precisamos saber o nosso propósito, nós precisamos saber o que Deus quer que a gente faça. E em terceiro lugar, nós precisamos saber onde a gente quer chegar. Então, onde eu quero chegar? Eu já falei para Fran, sim ou não? Falei: Fran, se prepara, hein? Prepara que ano de 2021 nós vamos decolar. Amém? E eu profetizo na sua vida também. Você já está preparado para decolar no dia de 2021? Ou você está falando: não, eu não sei, que vou continuar aqui nesse mesmo lugarzinho? Está repreendido em nome de Jesus. Já falei. Já falei: Senhor, eu quero mudar de escritório, quero ir para o escritório maior. Amém? Já profetizei na minha vida mesmo. Por quê? Porque eu sei onde eu quero chegar. E eu falei: só que óbvio, né? Não adianta eu profetizar e ficar sentado esperando. Eu vou ter que sair para a batalha, eu vou ter que sair para a luta, eu vou ter que visitar mais cliente, eu vou ter que vender mais, eu vou ter que, não é, fazer igual o Felipe, estou num lugar, daqui a pouco estou no outro, eu vou ter que buscar mais em oração, eu vou ter que jejuar mais, eu vou ter que sair mais do meu lugar de conforto, eu vou ter que parar de muito mimimi, de crise existencial, de não sei o que, não sei porque eu existo. Parar de ser aquele bichinho lá que falava: ó céu, ó vida, ó azar. Não vai ter tempo para isso, porque eu vou estar em busca da onde eu quero chegar. E eu profetizo: Deus está pondo essa unção na tua vida, para você saber o que eu fiz em 2020, amém. Vou ver o que foi bom, eu vou ver o que foi ruim, mas agora eu já estou planejando. 2021 vai ser melhor do que 2020, vai ser o melhor ano da minha vida. Glória a Deus, aleluia. Você tem que saber onde você quer chegar. Sensação de missão cumprida é muito bom quando você sabe que você está realizando a missão que Deus te chamou para realizar. Você pode ficar cansado, você pode ficar estressado, você pode estar falando: nossa, meu Deus, que situação, que luta. Os caras estavam com a algema na mão, os caras estavam presos, só que eles estavam ali louvando. Por quê? Porque eles sabiam, faz parte da nossa missão. Você pode estar sofrendo, mas faz parte da sua missão esse sofrimento? Se não faz parte da sua missão esse sofrimento, então amém. Então Deus vai te tirar desse sofrimento. Mas se faz parte da sua missão esse sofrimento, dá glória a Deus. Por quê? Porque é um dia a menos para a tua vitória. Se faz parte essa época de sofrimento, então passe por ela e passe com alegria, passe louvando ao Senhor. Porque quanto mais você ficar para baixo, não vai resolver. Faz parte do propósito de Deus isso na sua vida, glorifica o nome dEle. Fazia parte da vida do apóstolo Paulo e de Silas serem presos naquela hora, porque Deus tinha um propósito, amém? E você precisa entender a tua missão. Você não é mais a mesma pessoa de antigamente.
Você é uma nova pessoa. Então levanta a sua mão e fala assim: eu sou uma nova pessoa. E quando você é uma nova pessoa, você precisa começar a conhecer a sua nova vida. Você precisa começar a enxergar no ângulo espiritual. Porque tem muita coisa que é espiritual. Praticamente todas as coisas são espirituais. Praticamente todas as coisas são espirituais. A nossa guerra, a partir do momento que nós nascemos de novo, ela é no âmbito espiritual. Se você pode trabalhar o que for, você pode tentar resolver o teu casamento, no máximo que você puder. Você pode mandar flores, você pode dar chocolate, você pode levar para viajar, você pode comprar um cachorro, não vai melhorar, porque o que está acontecendo é guerra espiritual. Mas você ainda acha que não é, você acha que é no âmbito físico, você acha que é no âmbito carnal. Não é, é espiritual. As coisas estão cada vez mais espirituais. Você vê essas notícias que estão acontecendo, que está passando na mídia, isso daí é espiritual, não tem outra explicação. Dos caras baterem até matar, da outra que vai no shopping, faz um escândalo e começa a quebrar tudo, cancela do estacionamento, grita igual uma louca, um querendo matar o outro. É espiritual. Sabia que a tua luz incomoda? Então olha para quem está do seu lado aí, não toca por causa da pandemia, mas fala assim: sabia que a tua luz incomoda? Só o fato de você estar aqui na igreja, na presença de Deus, já está incomodando o inferno. Só o fato de você agora falar: não, agora eu estou aqui, eu estou debaixo da cobertura da igreja. Você sabia que espiritualmente você entrou numa guerra? Você entrou numa guerra, porque até o momento que você não tem exército, você não vai participar da guerra, mas também você não tem vitória. Mas quando você entra para o exército, você tem guerra, e nós que estamos aqui, estamos em uma guerra espiritual. As lutas que você está enfrentando no seu dia a dia são espirituais acima de tudo. E você precisa o quê? Você precisa então começar a entender como que luta, como que guerreia essas guerras. Essas de demônios que só saem com jejum. E por que a gente quer resolver no grito? E por que a gente quer resolver chorando? Luta não se resolve chorando, luta se resolve jejuando e orando. E o Senhor quer te trazer essa consciência. Você precisa conhecer quem você é hoje, na presença de Deus, a sua nova vida, o que aconteceu com você. Você já se batizou? Já passou pelas águas do batismo? Então olha a luta que agora você vai enfrentar. Você não pode enfrentar como era o seu antigo homem, agora é espiritualmente. Quantas horas você está orando por dia? Quantos jejuns você está fazendo por semana? Se você orasse mais, você faria menos. A Bíblia fala no Salmo 127... se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. A Bíblia fala no Salmo 127, se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil será dormir tarde, acordar cedo, comer pão de dores, porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Você entende isso? E outra coisa, você precisa conhecer mais do seu Salvador. Fala assim: eu preciso conhecer mais do meu Salvador. Eu falei domingo aqui, Jesus disse em João 10, versículo 9: eu sou a porta, quem entra por mim, entrará, sairá e achará pastagens. Algo novo, vai entrar num ambiente que antes não via, vai conhecer o que não conhecia. Agora eu falo, o quanto você conhece de Jesus? As pessoas podem até ter religiões, mas o Deus delas teve dia de nascimento, dia de morte. Jesus não, Jesus teve dia de nascimento, dia de morte, mas teve o dia que Ele ressuscitou, que foi 3 dias depois que Ele morreu. Agora eu te pergunto, você conhece Jesus? Eu estou orando para a igreja conhecer Jesus. Eu estou orando para você não ter uma religião, mas você conhecer Jesus. Se você conhecer Jesus, um pouquinho, metade dos seus problemas serão resolvidos. Se você conhecer Jesus 100%, todos os seus problemas serão resolvidos. Os meus problemas são resolvidos na intensidade que eu conheço. Quanto mais eu conheço, mais eu venço, porque Ele é vencedor. E nele, nós somos mais que vencedores. Você já ouviu a voz dele hoje? Você já falou com ele hoje? Você já ouviu a voz dele hoje? O que ele falou para você? Ai, pastor, não, nunca ouvi a voz dele. Então você precisa ouvir. Você precisa ouvir a voz do Senhor Jesus. Se Ele está vivo, você precisa ouvir a voz dele. Ai, pastor, mas como que Deus fala? Ué, vai orar.
Começa a falar com Ele, começa a ter essa intimidade com Deus. Não se tem intimidade de ninguém do dia para a noite, sim ou não? Não se tem intimidade de ninguém assim. Eu conheci no mesmo tempo, pouquinho do que é o Senhor Jesus. Você sabia que o Senhor Jesus, Ele não tem aquele rosto de derrotado numa cruz, com cara de derrotado que apanhou? Aquilo ali aconteceu, só que Ele já não tem mais aquela aparência. A Bíblia fala que o rosto dele brilha mais do que o sol. A voz dele é a voz de muitas águas. Lá em Apocalipse, João falou, e eu olhei para aquele que falava comigo e eu não conseguia olhar para o rosto dele, porque o rosto dele brilhava mais do que o sol. Ele falava comigo e eu via como águas, porque a voz dele é a voz de muitas águas. E os cabelos dele, branco como a neve. Dá para saber mais ou menos como é. Mas o quanto eu conheço desse Jesus? Nós estamos na campanha, na temporada dos 12 apóstolos do Cordeiro. E cada apóstolo vai nos mostrando um pouquinho do Cordeiro. Até que no último dia você tem que vir. Se você ficou, às vezes faltou, no último dia você vai vir. Eu vou colocar 12 tronos aqui no altar, representando cada um deles um apóstolo. E representando que nós vamos reinar com Cristo na terra e nós vamos reinar com Cristo lá no céu. Você precisa começar a conhecer melhor esse Deus que você fala que serve, esse Jesus que você fala que conhece. Você não conhece, você conhece 1%, você conhece 2%, você conhece no máximo 5%. E aí quando você conhece Ele dessa forma, Ele começa a te revelar os propósitos que Ele tem na tua vida. Aí você começa a saber os próximos passos da tua jornada. A tua vida começa a ter sentido. Aí quando você vai para a prisão e coloca correntes nos teus braços, nada mais vai te abalar e você somente vai começar a louvar e falar: eu te conheço, eu sei o que o Senhor tem comigo. Não foi nem carne nem sangue que falou comigo, não foi homem que falou comigo, foi o próprio Deus que falou comigo. Então pode pôr as correntes nos meus braços, porque eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu sei que faz parte do que Ele me chamou. O Senhor te chamou hoje para te dizer isso. Quando você conhece Jesus, tudo muda. A missão que você achava que era importante na tua vida, os sonhos que você tinha, humanos, não estou falando que você não vai. Aí você começa então a entender a oportunidade que Deus está te dando. Olha para quem está do seu lado e fala: Deus está te dando uma oportunidade. A oportunidade de você ser rico. Como assim, pastor? Calma, quem vai me dar o dinheiro? Se aqui na terra a riqueza é medida pelo dinheiro, no céu ela é medida por vidas. E quem entender isso, por isso que Jesus falou: larga tudo e me segue. Para o jovem rico em Lucas 19, ele falou, Lucas 18, larga tudo e me segue e terás um tesouro. Porque ele ia largar todas as propriedades que ele tinha e ele ia seguir Jesus para ganhar vidas com Jesus. E quanto mais vidas eu ganho, mais rico eu fico no céu. Maior vai ser o meu tesouro lá na presença dele quando eu chegar lá. Agora fala para mim, não, vamos conversar. Vamos conversar, de verdade. Vamos. Às vezes a gente fica tão distante. Vamos conversar. Hoje o Maradona morreu. Quase chorei. Falei, caramba. 90 eu estava assistindo o Brasil e Argentina, lá na Liberdade. E eu chorei quando o Canidia fez o gol, o Brasil saiu da Copa. Eu vi aquele gol que o Maradona fez, saiu driblando todo mundo. Depois pelo vídeo, porque em 82 eu não vi, eu nasci em 83. Mas eu vi em 90, eu vi ele jogando. Depois ele começou a usar droga, você vê. Quantos anos ele morreu? 60. Aí sabe o que eu penso? Eu falo assim, caramba, eu fico pensando assim, fico viajando. Assim, eu tenho 37 anos. Maradona morreu com 60. Então quer dizer que falta quanto? Para 23 para eu morrer? Se a gente for dar uma analisada, tem gente morrendo com 59, com 60, com 70 no máximo. Quem é mais forte vive 80. Tem uns que vai até 100 no máximo, mas também só está o fio da rabiola, vira uma criança, sim ou não? Aí você pensa, você acha que Deus, em sua onisciência, Ele sendo o Senhor de todas as coisas, Ele falou assim, eu vou criar um ser humano, vou me relacionar com Ele durante 60 meses, os caras estão me prendendo agora, mas daqui a pouco quando a gente encontrar com Ele, aí a recompensa vai vir nas nossas mãos, e ninguém vai poder tirar a nossa comunhão com o nosso Senhor. Nós já conhecemos algo maior, a nossa missão agora é maior, as coisas dessa vida vão passar muito rápido, mas eu estou me preparando para a eternidade, eu estou me preparando para algo maior. Aí eu começo a pensar assim, aonde estão as próximas vidas que eu vou ganhar para Jesus?
Aí eu começo a dizer, eu vou usar o meu trabalho, ainda que eu não possa ficar 24 horas na igreja, eu vou usar o meu trabalho para glorificar o nome do Senhor e para ajudar o evangelho a ser pregado, para que mais vidas sejam salvas. Aí eu vou usar a minha família e vou dizer assim, Senhor, usa a minha família para salvar vidas. Você entende o porquê que muitas vezes nós nascemos de novo, mas ainda não estamos vivendo a plenitude do que Deus tem para nós, porque a gente não entendeu isso ainda. Eu uso a minha família para salvar vidas. Eu uso os meus dons para salvar vidas. Você usa os dons que Deus te deu para salvar vidas. Quanto mais vidas você salva, mais galardão você tem na presença de Deus. Mais protegido você é por Deus. Paulo e Silas, eles entenderam isso. Então pode me prender, porque desde que vidas sejam salvas, nós estamos prontos. Aí depois, quando eles começaram a louvar o Senhor, ter o teu propósito, conhecer o seu Senhor, saber quem você é, saber o que você foi chamado para fazer e saber aonde você quer chegar, o terremoto que você tanto está querendo vai vir. E quando esse terremoto vir, não tem estrutura humana que prenda um ungido de Deus, uma ungida de Deus. E eu quero declarar que nessa noite, se você entender, conhecer mais o Senhor, o leão da tribo de Judá, aquele que te chamou, o Cordeiro de Deus, aleluia, que está preparando essa eternidade, não tem estrutura humana que vai te segurar. Se você usar o teu trabalho para servir a Deus, não tem estrutura humana que vai te segurar. Se você disser, Senhor, eu quero uma família para glorificar o teu nome, Deus vai te dar. Porque não tem nada que Deus negue para quem está cumprindo a missão que Ele deu. Depois disso o terremoto veio, as portas se abriram. E eu profetizo, as portas vão se abrir para o povo de Deus. Aleluia. As portas vão se abrir para o povo de Deus. Você vai sair daqui, se você entender isso, as portas já estão se abrindo para você. De uma maneira sobrenatural. Vocês sabem a história do William Colgate? É um grande empresário que depois veio a ser dono da Colgate. Mas quando ele iniciou, ele trabalhava numa empresa que fazia pasta de dente. E ele era só um funcionário. E ele sempre foi um servo de Deus. Aí o dono da empresa, e ele sempre era dizimista. E aí o dono da empresa disse assim, olha, eu quero que você seja meu sócio, porque via potencial nele. Aí, esse dono da empresa deu para ele uma parte da empresa, só que ele não tinha dinheiro, então ele entrou com o serviço. Passaram-se os anos, ele sendo dizimista, passaram-se os anos e esse cara morreu. Os filhos falaram assim, não, a gente tem outros negócios, compra a nossa parte também com serviço, e ele continuou dando o dízimo. Agora ele dava o dízimo do faturamento da empresa. Ele teve que mudar de nome, e a empresa de pasta de dente, ele colocou o sobrenome dele, que ele chamava William, se tornou William Colgate. Ele fez um propósito de aumentar a sua contribuição. Ao invés de ele dar 10% que ele ganhava, agora ele estava dando 20%. Os anos se passaram, a empresa começou a crescer nos Estados Unidos, e ele já estava em algumas regiões, ele começou a dar 30%, porque ele estava ganhando muito. Aí ele começou a internacionalizar a empresa dele começou a vir aqui para a América do Sul. Ele começou a dar 40% para a obra de Deus e as viagens missionárias. Depois disso ele aumentou para 50%, para 60%. Agora já tinha filhos ajudando ele, já estava mais velho. Ele terminou a vida, o Colgate, ele terminou a vida, pode ver no YouTube, coloca lá William Colgate, você vai ver o que eu estou falando. Ele terminou a vida dando para as obras missionárias, para a obra de Deus, 90%, e a família dele e ele ficava só com 10%. Só que esses 10, dá para ele viver quantas vidas ele queria viver. É assim que Deus faz. Quando você entende a sua missão, quando você entende o seu propósito, quando você fala, Deus, usa a minha vida, usa o que eu tenho para glorificar o teu nome, Deus faz muito além do que você podia pensar ou imaginar. Isso que você está sofrendo é muito pouco. Deus está querendo abrir a sua mente para você sair dessa posição que você está de sofrimento, e as portas começarão a se abrir para você. E depois disso, para terminar, depois disso, Paulo pregou, cheio de feridas. Eles vão lá, cuidam das feridas de Paulo, põem um banquete para Paulo comer, sai da prisão para um banquete. E no outro dia, os romanos que tinham feito tudo isso com Paulo, vêm
pede desculpa para ele, pede desculpa para Silas, porque descobriram que ele era cidadão romano. Pedem para ele ir embora da cidade, sem falar nada para ninguém, porque não podia prender alguém que tinha cidadania romana e bater daquele jeito, sem levar para um tribunal. Ou seja, fizeram tudo às escondidas, fizeram tudo de maneira errada com eles. E Paulo falou: não, senhor, eu não vou sair daqui escondido, vocês vão pedir desculpa na frente de todo mundo, e vão falar: eu errei com esse homem, e vou sair daqui em honra. E os romanos falaram: então tá bom. Eles falaram: olha, nós te pedimos desculpa, nós não devíamos ter te batido, nós não devíamos ter te prendido, e aquilo que estava preso foi liberado em nome de Jesus. E Paulo saiu daquela cidade, ele entrou ali em vergonha, mas ele saiu dali em honra. E talvez você tenha entrado aqui nessa noite em vergonha, mas eu profetizo, você sai daqui hoje em honra. Receba essa palavra. O Senhor te levanta. Tudo por quê? Porque estava cumprindo a missão dele. Descubra a tua missão e você vai encontrar o sucesso. Curva a sua cabeça, feche os seus